Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos estar clamando a presença do Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome por mais essa manhã que nós estamos na Sua casa, podendo estar com saúde, Te louvar, ó Deus, reconhecer a Sua grandeza, ó Pai, reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres nesse dia, ó Pai. Pai, muito obrigada que as Suas misericórdias se renovaram nessa manhã, ó Deus, que se não fossem por elas nós já seríamos consumidos, ó Pai. Pai, muito obrigada, Pai, pela morte do Teu Filho Jesus naquela cruz em nosso favor, ó Deus. Nós louvamos e relembramos das bênçãos que o Senhor tem feito, ó Pai. Pai, eu te peço também, ó Pai, nesse momento, perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Perdoa o pecado da sua igreja, perdoa o pecado dos nossos filhos, das nossas casas, ó Deus. E nos limpa para que nós possamos ler da sua palavra, para que nós possamos te louvar, ó Pai. Não suporta o pecado, ó Pai. O Senhor é o Deus santo e poderoso, ó Pai, mas o Senhor não contempla o mal, ó Pai. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dirija nessa manhã, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, ó Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, eficaz, ó Deus. Nós te agradecemos que o Senhor nos deixou ela, ó Pai, para nos guiar nessa terra, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, ó Deus, cada família, ó Deus. No nome de Jesus também, ó Pai, eu te peço por aqueles que não estão vindo, por aqueles que estão desviados, ó Pai, que o Senhor traga de volta para a sua casa, ó Pai, que eles possam relembrar do Senhor nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje do Brasil. Nós temos vivido em um país tão difícil, né? Tantas dificuldades nós encontramos todo dia. Vai no supermercado, é tudo caro. Pessoas morrem nas filas, pessoas morrem esperando cirurgias, pessoas morrem esperando exames. É um caos tremendo para todo lado, né? Então, o nosso Brasil é um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão falido. Tão falido de princípios, tão falido financeiramente, porque a corrupção corrói grande parte do dinheiro e aqueles que realmente precisam acabam sem recursos. E nós podemos comparar, em relação à palavra do Senhor, o Brasil, a cidade de Judá. A cidade de Judá, lá que o profeta Miqueias falou. Então, nós vamos estar lendo algumas características daquela época de Miqueias, que são características presentes hoje no nosso Brasil da mesma forma. Eu vou pedir para os irmãos estarem abrindo alguns textos. Vou pedir para o pastor Gerson estar abrindo Miqueias 2, verso 1 e 2. Vou pedir para a irmã Jô abrir Miqueias 3, verso 2. Vou pedir para a irmã Sônia abrir Miqueias 3, verso 1. Vou pedir para o irmão Manuel abrir Miqueias 3, 11. Então, os irmãos vão estar lendo esses textos, que eles falam um pouquinho daquela época, que é exatamente a mesma coisa que tem acontecido hoje. Do pastor é Miqueias 2, 1 e 2. Miqueias 3, 2. Miqueias 3, 1. E irmão Manuel, Miqueias 3, 11. Pode ler, pastor. Amém. Miqueias 2, 1 e 2, né? Isso. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, o poder está na mão desses políticos. Eles usam para o mal, porque o poder está na mão deles. Eles usam a corrupção. Então, a corrupção hoje muito presente no nosso Brasil, como na época de Miqueias. Então, eles usam o poder para o mal. Jô, pode ler, por favor. Ficou faltando... ficou, pastor? Ficou faltando o versículo 2. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança.
Então, o poder, o dinheiro, está tudo na mão deles, né? Eles tomam dos mais pobres, eles usurpam o direito dos mais pobres. Então, ó, a época de Judá e a época do Brasil hoje. Jô, pode ler o seu. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Então, é um amor ao mal. Hoje não é só mais uma inversão de valores. Porque antigamente era uma inversão podia haver uma inversão de valores. Hoje não. Hoje se apoia o mal. Então você vê a política, eles apoiam o mal, apoiam aquilo que o Senhor condena. Tudo que o Senhor condena é apoiado, é amado. Tem grupos pequenos que se unem para ofender a palavra do Senhor. Então, na política, a gente sempre abre a televisão e vê isso. Ó, um grupo pequeno de determinadas pessoas se reuniram. Então, olha, eles eram inclinados para o mal, corruptos, amavam o mal, inversão de valores. Irmã Sônia, Miqueias 3:1. Disse eu, ouvi agora a voz, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, não é a vós, outros, que pertence saber o juízo. Então, os líderes, eles serão condenados. Eu queria pedir para a irmã Sônia também ler o Miqueias 3:3. Continua para mim, Miqueias 3:3, por favor. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes cobiçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio dos caldeus. Ó, então isso aqui caldeirão. ele está considerando esses líderes como canibais, como pessoas que comem. E é isso que nós sentimos hoje, não é? Nós recolhemos impostos, nós pagamos tudo, e aí nós estamos à mercê de um sistema. E era exatamente a mesma coisa. Os políticos também, né, naquela época, eles também não se importavam com o povo. E é a mesma coisa que nós vivemos no Brasil hoje. Então, eles eram considerados, esses líderes, como canibais. Então, eles eram canibais, eles não tinham valores, eles se inclinavam para o mal, eles eram corruptos. Vamos ver o que mais que eles eram. Miqueias 3:11. Miqueias 3:11. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha que versículo maravilhoso. Então, aqui ele fala mais uma característica ruim daquele povo. Eles aceitavam suborno, os cabeças aceitavam suborno. Isso é comum, né? No Brasil, suborno. Vai lá, suborna o juiz, vai lá, suborna sei lá o quê. Então, por dinheiro vale qualquer coisa. Então, vocês estão vendo que o mesmo cenário lá de Judá é o cenário hoje do Brasil. É aqui que nós estamos vivendo. E nós nem entramos no nosso texto base ainda. Mas nós já vimos que vivemos a mesma época de Miqueias. E Miqueias, ele era um profeta que ele saía para a rua, ele não ficava dentro do templo, não. Ele saía para a rua aqui falando essas coisas. Ele ia lá no meio da rua, lá no meio do povão. E ele estava contando o que estava acontecendo lá, e é o que está acontecendo agora. Mas eu penso uma coisa, e o papel da igreja? E a igreja nisso? Aonde está? Eu vou pedir para o irmão Manuel repetir o verso 11. Por favor, Miqueias 3:11, que agora nós vamos falar da igreja. Miqueias 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno,
Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, o que fala aqui da igreja? Os sacerdotes ensinam por interesse, por dinheiro. Então, a política já está na corrupção. E agora a igreja é uma igreja corrupta. Fala em Miqueias 3:11. Onde os pastores ensinam para interesse próprio. Onde os pastores não falam a verdade. Onde os pastores falam que é conveniente. Por quê? Porque aí a pessoa não vai sair da igreja e vai ter o dízimo. Então os pastores ensinam por interesse. Os seus profetas fazem adivinhações por dinheiro. Vai lá naqueles adivinha, naquelas coisas, tudo com interesse de dinheiro. E ainda falam, o Senhor está presente aqui. Ainda falam que Jesus está lá naquele meio, que Jesus não está. Então nós vimos um Brasil corrupto e uma igreja corrupta. Olha que tristeza, uma igreja corrupta. Hoje, quantas igrejas, só olhar para o lado. Quantas igrejas estão corruptas que nem leem a palavra do Senhor. Eu fui numa igreja em Campinas, eu entrei com a Bíblia, eu saí com a Bíblia do mesmo jeito que eu entrei. Aí eles revelaram um monte de coisa lá, não revelaram para mim não, revelaram para os outros. Aí depois que acabou o culto, a pastora chegou e falou: nossa, você não sabe o que está acontecendo? Eu falei: nossa, o quê? A gente está com os aluguel da igreja tudo atrasado. Nossa, a gente está precisando tanto de ajuda. Então, poxa vida, adivinhações, tudo por dinheiro, interesse. Não leia a palavra do Senhor, igrejas enriquecendo, igrejas como grandes empresas. Pastor ganhando R$100 mil. Ju, eu vejo aqui no capítulo, no versículo 11, que o irmão Manuel leu, né? Eu vejo uma atitude do homem aqui, mas eu vejo uma promessa de Deus aqui no capítulo, no versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Essa é a promessa de Deus. É a consequência do pecado, né, pastor? Nós vamos chegar lá também. Nós vamos colher. O Brasil já está colhendo. A igreja já está colhendo. E o que nós fizemos aqui nas terras, nós vamos colher. Então, a colheita, ela vai vir. E nós vamos ver o que Deus permitiu que aconteceu com esse povo aqui. Eu acho que o Brasil já tem colhido bastante, né, pastor? Eu acredito que só tem a piorar. Então, nós vemos que o Brasil é corrupto, a igreja é corrupta. E a família? Será que a família é corrupta? Miqueias 7:6. Vamos ver agora a família. Então, nós já vimos corrupção aí para todo lado. Irmão Florivan, pode ler para a gente, por favor? Miqueias 7:6. Será que a família está preservada hoje ou também não? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora, contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A família virou um campo de guerra, a família está destruída. Então nós já temos um Brasil destruído, uma igreja destruída e uma família destruída, onde as pessoas se voltam uma contra as outras. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Os inimigos estão dentro da nossa própria casa. Então nós temos aí uma família destruída. Florivan, continua para mim Miqueias 7:2 agora, volta um pouquinho. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Olha aí, o Senhor olhou para a terra e não tinha um piedoso sequer.
Não tinha nenhum mais. Olha que tristeza desse cenário. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Brasil destruído, família destruída, igreja destruída, e o Senhor olhando não viu nem um que fosse reto. Olha que tristeza que eles estavam vivendo, que é o que nós estamos vivendo hoje. E agora nós vamos lá para o julgamento. O que o Senhor vai fazer? Ele vai permitir isso? Agora nós vamos entrar no nosso texto base, que está em Miqueias 6, de 1 a 16. Então nós já entendemos aí que nós estamos falando de corrupção dentro do Brasil, dentro da igreja, dentro da família. Eu vou estar lendo devagar para a gente poder ir entendendo. Agora tem um tribunal e o Senhor vai pedir contas, porque o Senhor vai pedir conta para nós. De todas as nossas atitudes, nós vamos prestar contas ao Senhor. E nós vamos ter a nossa colheita aqui na terra também. Nós vamos pagar o que nós fizemos. Verso 1, Jesus falando agora. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então o Senhor falou, ó, levanta agora e defende a sua causa. Os montes estão aqui de testemunha. Defende a sua causa. Como que dá para defender uma causa dessa, hein, irmão Manuel? O senhor que é advogado. Imagina o Senhor chegar e falar para nós. Nós estamos bem perdidos, né? Não tem nem jeito da gente defender essa causa, né? Ah, sim, eu estou falando para o senhor que é uma causa muito difícil para um advogado defender. O Senhor chegou falando que era para se defender. Meu filho, é o seguinte, causas difíceis que eu enfrentei, foi as mais fáceis que eu tive vitória, entendeu? Por quê? Porque eu pedi o socorro do Senhor. Amém. Pedi o socorro Amém. do Senhor. Então tornou-se as difíceis, tornaram as mais fáceis para mim, e as mais vitoriosas e as mais importantes, entendeu? Nesse caso aqui, chega o Senhor e fala: por que você está se comportando assim? Aqui é o Senhor Deus falando. Por que você está se comportando assim? Falando para a nação, falando para nós. Olha que difícil, o Senhor foi lá pedir conta. Ele viu aquilo lá, falou, agora é o julgamento. Agora eu estou aqui para pedir contas. Verso 2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Tá aqui o Senhor falou, eu não concordo, nós não estamos indo no mesmo caminho, eu não concordo. Então agora eu vou dar o meu juízo. Há uma controvérsia aqui, ó. Eu não consigo concordar com a atitude de vocês. Então, o mesmo Deus de amor é o Deus de juízo, que não aceitou aquilo lá. Porque a terra estava imunda, como está imunda hoje. Então, nós estamos lá no meio do julgamento. O Senhor está bravo. Agora ele está bravo. E não há ninguém que possa chegar aos pés do Senhor. Só pela sua misericórdia. Verso 3. Povo meu, que eu tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Então Deus falou assim para eles, o que eu fiz para vocês? Olha o que vocês estão fazendo. O que eu fiz para vocês? O que é enfado, pastor? Vocês estão enfadados de mim. O que é enfado?
cansado. O Senhor falou assim, Sandra, por que vocês estão cansados de mim? Vocês estão de saco cheio de mim. Vocês estão empanturrados de mim. Isso é o Senhor falando. O que eu te fiz que vocês estão assim? O que eu fiz para vocês? Então, olha o Deus de juízo. Vocês estão cansados de mim? O que eu te fiz? Vamos continuar, verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E te enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus falou assim, eu te libertei, eu te salvei, eu te criei. Eu te dei líderes maravilhosos, que foram Moisés, Arão, Miriam, eu te dei líderes maravilhosos. O que eu te fiz? Eu tenho te abençoado. Eu te libertei, eu te salvei, eu te dei uma família, eu te dei filhos. Eu te dei um país bom, um país onde planta e cresce, um país onde tem água. Eu te dei tudo isso. O que eu te fiz? Então o Senhor está bem bravo aqui já. Olha o juízo dele. Por que nós não valorizamos o que o Senhor tem feito por nós? Nós somos exatamente como esse povo. Vivemos reclamando. Vamos começar. Tudo está ruim. Vai perguntar para a pessoa, está sempre ruim. Não tem alegria no Senhor. Tem 1 milhão de coisas, mas está olhando para aquela uma que não tem. Ou está olhando para aquela outra que o outro tem. E não valoriza nada do que o Senhor fez. Quantas mães gostariam de estar aqui na igreja com seus filhos, mas estão internadas lá no Boldrini com uma criança com câncer tomando quimioterapia? E eu e você temos a oportunidade de pegar nosso filho, ainda que pequeno, e trazer para a casa do Senhor. E essas mães não têm. E nós nos ajoelhamos hoje e agradecemos, Senhor, muito obrigada que o Senhor deu saúde para o meu filho hoje. Senhor, muito obrigada porque eu estou vivo. Senhor, obrigada pela minha casa, porque eu tenho casa. Senhor, muito obrigada porque eu levantei hoje, eu comi. E quantas criancinhas estão morrendo lá na África de fome? Então nós não valorizamos nada que o Senhor nos dá. É sempre pouco para nós, a gente quer mais. A gente quer ter mais. Mas o Senhor não aceita isso. Então nós estamos caminhando para o juízo. Aqui ele está bravo, mas ele está muito bravo. Então aqui é o juízo do Senhor. Verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Então, tinha um homem lá que ele chamava Balaque. Deus falou, vamos lembrar aqui, tem um homem aqui que chama Balaque. O Balaque, ele chegava diante do povo de Deus e amaldiçoava. Ele amaldiçoando com palavras. E o Senhor pegava aquela maldição e convertia em bênçãos na vida das pessoas. O Senhor falou, eu te dei tudo. Até palavra de maldição eu converti em bênção. Aqui ele falou, eu te guiei de Sitim até Gilgal. O que quer dizer isso? Eu te guiei desde o comecinho do caminho da terra prometida, até chegar na terra prometida eu te dei maná. A sandalinha crescia junto com o pé. Lá na terra do prometida, lá o Senhor estava naquele caminho. Olha aqui que Deus faz por nós. Converte palavras de maldição em palavras de bênção. Olha o que Deus faz por nós. O Senhor nos livra a todo momento. Às vezes hoje a gente ia sair na rua e ia sofrer um acidente. E o Senhor nos livrou. Às vezes hoje a gente ia sair na rua e morrer. O Senhor nos livrou e a gente nem sabe.
Olha que povo ingrato que nós somos. Igual aquele povo lá. Então o Senhor, Ele está falando tudo que Ele fez aqui. Coisas maravilhosas. Para esse povo ingrato que somos nós. Verso 6. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante eles com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeites? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, o que o homem fala? Então, Senhor, o que nós podemos fazer para o Senhor? Oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios. Mas o Senhor, Ele não queria sacrifício. Ele queria um coração. Eles falaram, então vamos fazer uns cultos bem grandes, uns cultos bem bonitos. Vamos oferecer até nosso filho de primogênito para o Senhor. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor, Ele queria era um coração. Ele não queria sacrifícios. Então, a proposta do homem ainda é indecente, porque ele não aceitou. Ele não condenava sacrifícios. Só que não era isso que ele queria. Ele queria o coração. Olha que terror que nós chegamos. Alguém me diz aqui, nesse momento, vocês acham que nós somos parecidos com esse povo? Sim? Povo ingrato, corrupto? Sim? Então, Deus não aceita sacrifícios que não sejam de coração. Deus não quer coisas grandes, coisas chocantes. Aqui está falando, no verso 7, milhares de carneiros, ribeiros de azeites. Deus não quer esse tipo de coisa chocante. Ele não quer um culto exuberante. Ele quer o nosso coração. Gente, Deus é dono de tudo. O que nós ofereceremos ao Senhor? Então não é isso que Ele quer. Isso aqui não adianta para Ele. Ele quer um coração puro. Verso 8. Ele te declarou homem. O que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus quer? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor não quer sacrifício. Ele quer que nós pratiquemos a justiça. Não adianta a gente estar aqui na igreja bonitinho, arrumadinho, limpinho. Chegar na nossa casa, a gente ser injusto. Chegar no nosso trabalho, a gente ser injusto. Chegar na nossa vida aí fora, a gente ser injusto. Deus quer que a gente pratique a justiça. Da mesma forma que aqui na igreja. Aqui na igreja e lá fora. Então, isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer sacrifícios. Ele quer que nós sejamos justos, como Ele é justo. Ele quer que nós amemos a misericórdia. Pastor, como que a gente ama a misericórdia? O que é amar a misericórdia? Alguém quer dar um palpite? O irmão quer dar um palpite? Seria ter prazer nela, em praticar ela? Amar, está louco de paixão, de socorrer. Está apaixonado, vontade, amar. Ser misericordioso, amar socorrer o outro. Amar levantar o outro quando o outro está caído. Não é só ir lá, é amar fazer isso de todo o coração. Então nós temos que praticar a justiça, amar a misericórdia, né? Socorrer o necessitado e andar humildemente no Senhor. Então, com humildade no Senhor. Totalmente diferente desse cenário da igreja hoje. Eu falo dos irmãozinhos mais simplesinhos que tá ali. Como que Deus não deve olhar com amor?
Ele está ali, às vezes, bem velhinho. Está ali simplesinho, o Senhor tem ouvido aquela oração. Então, não é o que está na frente que é o mais importante para o Senhor. A intercessão é extremamente importante. É um dos maiores ministérios da igreja e um dos menos vistos. Porque você não vê a pessoa orar, mas é extremamente importante. Então, nós devemos andar humildemente com o Senhor. Com humildade. É isso aqui que Deus quer de nós. Olha que Deus maravilhoso. Que no meio do juízo, ainda fala o que quer de nós. Você acha que o juiz vai dar essa chance na sentença? Juiz não dá, não. Vai lá e fala, é assim ou é assim? Mas esse Senhor é amoroso. E ele ainda veio no meio da sentença ensinar o que era para fazer, para dar certo. Mas agora vai vir a parte do castigo. Verso 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Há ainda na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestado é faminguado. Então agora o Senhor vai vir aqui, ó, falando de juízo, de castigo. Ele vai castigar. Ele está falando aqui, ó, mas ainda no meio de vocês ainda continua a corrupção. Vocês estão com riqueza aí, guardando riqueza mal adquirida. Dinheiro desonesto. Dinheiro desonesto da política, dos crentes que não pagam imposto certo. Então o Senhor aqui agora ele vai fazer o castigo dele. Eles fizeram, ele ensinou como poderia ser, mas ele vai castigar esse povo. Ele vai castigar porque o mesmo Deus de amor é o Deus de juízo. Ó, verso 11. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. O Senhor fala assim, ó, eu não posso aceitar essa injustiça. Eu não posso aceitar o roubo. Eu não posso aceitar a corrupção. Eu não posso aceitar isso. Então o castigo, ele será feito para fazer a justiça do Senhor. O Brasil está tendo uma colheita. E nós estamos tendo uma colheita. Então aqui o Senhor não vai deixar de castigar. Ele vai castigar. Verso 12, que nós acabamos de ler, fala, porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Por que os ricos estão cheios de violência? Eles pegam o dinheiro, eles privam a saúde, deixam as pessoas morrerem de fome, deixam a pessoa morrer numa fila de espera. Então o Senhor não aceita isso. E o Senhor também não vai aceitar para o Brasil. E às vezes a gente acha que Deus não olha, Deus está vendo tudo. Deus está vendo esse cenário todo. E os habitantes falam mentiras. E a sua língua é enganosa. Ele não aceita mentira. O Senhor não aceita mentira. O Brasil hoje é um país que não tem credibilidade. Para lugar nenhum. Todo mundo olha para o Brasil como um país que não tem crédito, porque fala mentira. E o que o Senhor vai fazer? Verso 13. Assim também passarei eu a ferir-te, e a te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Então o Senhor aqui ele vai castigar por causa dos pecados. Mas Deus não castiga. Então nós vamos tirar esse versículo aqui da Bíblia. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Então nós temos que tirar esse aqui, porque esse aqui não vai dar certo.
O Senhor Deus é um Deus que castiga porque ama. O juízo dele é porque nos ama. Olha aqui que Deus continua falando. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. O Senhor fala, vocês vão ter comida, mas não vão ter prazer de comer. Vocês vão ter as coisas, mas não vão ter prazer nisso. E o que vocês têm, eu vou tirar. Como é que o Senhor ia tirar aqui? Ele deixou os babilônicos entrar lá e levar tudo. Então adiantou juntar tudo isso? Adiantou a corrupção? Adiantou tudo? Não. Deus permitiu que outro povo vá lá e rouba tudo. Leva tudo embora. Verso 15. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Aqui o Senhor fala, Onri e Acabe eram os piores reis que tinha. Vocês estão indo para o caminho deles. Então aqui eu vou fazer o juízo. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Então o Senhor destruiria aquele povo dessa forma. O Senhor faria justiça. Então nós vemos um Brasil destruído, uma igreja destruída e uma família destruída. E nós vemos que nós vamos colher o juízo do Senhor, que é um Deus justo, santo e puro. E que nós não temos nem como questionar isso. Porque aqui é um julgamento do Rei da Glória. Aqui é um julgamento que o melhor advogado do mundo, ele não vai chegar aos pés para defender. Porque aqui quem fala é o Senhor Jesus. E ele já deu a sentença dele. E a sentença dele não é favorável a nós. Não é favorável ao Brasil. Mas o que nós vamos fazer então? Então nós estamos destruídos, Nós já concluímos que nós vamos para o cativeiro. Mas e nós como crentes? Eu vou pedir para algum irmão estar lendo Miqueias 7, 18 e 19. Então agora está tudo destruído? Vamos ver aqui que o Senhor fala. Miqueias 7, 18 e 19. Esse juiz aqui, esse juiz é maravilhoso. Olha esse juiz. Quem é compatível a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. O Senhor falou, tenho pecado aqui, mas eu perdoo. Se arrependam. Se arrependam. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Olha que juiz maravilhoso. Ele perdoa a iniquidade e esquece. E nós não podemos mudar o cenário do Brasil. Nós podemos orar pelo Brasil. Mas nós podemos mudar a nossa vida. Começar nos arrependendo, porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor, Ele perdoa o nosso pecado e esquece. Nós acabamos de ler. Eu não esqueço. Olha que falha grande. Minha cabeça é boa para essas coisas. Eu não esqueço as coisas. Faz as coisas ruins para mim, eu não esqueço. Dá um trabalhão para esquecer. Eu lembro 10 anos depois. Olha que coisa ruim. O Senhor, graças a Deus, Ele não é assim. Nós temos que mudar isso. Eu fico com restrição com a pessoa. O Senhor não. O Senhor, Ele é rico em misericórdia. Ele está pedindo para a gente se arrepender. A começar pela igreja podre que se encontra hoje espalhada. Se arrependam. Porque eu sou rica em misericórdia. Você conhece, Sandra, algum juiz que faria isso?
Você acha que o juiz ia dar a sentença e depois ia salvar? O juiz ia dar a sentença e depois ia dar chance? Que juiz maravilhoso que é esse? Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor, que é o Deus de misericórdia, o Deus que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão. Que Deus maravilhoso. O que falta para nós é o arrependimento. Para o Senhor nos perdoar, nós precisamos nos arrepender. Senão não tem jeito mesmo. Então, vamos nos arrepender. A começar de nós. Nós vamos sim orar pelo Brasil, dobrar o nosso joelho pelo Brasil. Mas o que eu posso fazer? Eu posso começar a me arrepender. Eu posso começar dentro da minha casa. Eu posso começar dentro da minha família. Eu posso começar a ser diferente dentro da minha igreja. E nós vamos ler mais um agora para a gente terminar. Miqueias 7:7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Amém. Pois o meu Deus me ouvirá. Amém. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos ler todos juntos? Vamos ficar de pé? Miqueias 7:7. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Louvado seja o Senhor, ainda há uma esperança para nós hoje. Uma esperança de arrependimento dos pecados. Mesmo nesse cenário triste, o Senhor nos ouvirá no nome de Jesus. Que justo juiz maravilhoso. Ele nos ouvirá. Se nós nos arrependermos, Ele vai nos perdoar. Ele vai esquecer do nosso pecado. E Ele vai ouvir a nossa oração. Que maravilha! Vamos esperar no Senhor. Amém? Então agora o livro de Miqueias, eu não quero que os irmãos esqueçam mais. Quando lembrar de Miqueias, vocês vão lembrar lá do Brasil. Lá não, daqui do Brasil. Vocês vão lembrar aqui do Brasil quando lembrar de Miqueias. É o homem que falou do jeito que o Brasil está. É o profeta do Senhor. E a começar de nós hoje, nós vamos mudar. Porque para a nossa nação mudar, tem que começar em nós. Para a nossa nação mudar, tem que começar da igreja, da nossa família. Uma igreja que seja firme no Senhor. Uma igreja que seja baseada na palavra do Senhor, na oração, no jejum. E lembrarmos que a nossa colheita existirá aqui na terra. Nós não vamos fazer tudo de qualquer jeito e ficar impunes. Porque nós temos um juiz que é justo. Então nós não seremos impunes. A nossa colheita virá. Então as nossas atitudes, elas têm que ser agradáveis ao Senhor, porque assim nós colheremos coisas boas. Mas quando as nossas atitudes forem ruins, nós colheremos coisas ruins. Graças a Deus temos um Deus de tanta misericórdia e amor. Amém? Quem não conhecia o livro de Miqueias, quem não sabia nem o que falava Miqueias, levanta a mão, por favor. Quem não sabia nem o que falava? A irmã agora sabe, né, irmã? Mas alguém descobriu agora o que falava Miqueias? Amém? Então agora nós sabemos esse livro aqui desse profeta menor. Desse profeta que saía para a rua para falar. Ele saía para a rua para falar tudo isso. Lá no meio da rua. Vocês imaginam o tanto que ele devia ser amado, né, por aquele povo. Porque ele falava a verdade, né, pastor? É uma beleza para ser amado. Mas agora vocês sabem quem que é Miqueias. Nunca mais esqueçam desse profeta que falou de Judá, que é igual ao Brasil hoje. Amém? Vou pedir para o pastor Gerson vir aqui.
nós estarmos orando juntos, orar pela família do pastor Cláudio, que faleceu, né? Até que meu pai foi no velório, a sogra dele. Orar pelo irmão Roberto, pelo irmão do Paulinho. Não lembro como é que ele chama, mas o Deus sabe. Algum outro pedido de oração, irmão, especial? Amém? Então, eu vou pedir para o pastor orar e nos abençoar. Amém. Glória a Deus, né? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã abençoada que o Senhor nos deu e a oportunidade, Senhor Deus, de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Que exemplo maravilhoso, Senhor Deus, que tivemos nessa manhã, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida desse Teu servo, Senhor Deus, que te serviu até o tempo que o Senhor o recolheste. Miqueias, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, para estar mesmo, Senhor Deus, com ousadia, Senhor Deus, com amor no coração, com alegria, com temor no Senhor, Pai. Para estar mesmo, Senhor Deus, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, Senhor Deus, a nossa mente, Pai. Tira de nós toda timidez, Senhor Deus, todo medo, Senhor Deus. A nossa esperança é ao Senhor. De tudo que nós ouvimos aqui, Senhor Deus, tudo que aquela riqueza que aquele povo tinha, Pai Santo, isso não, como diz o apóstolo Paulo, tudo isso é visto como esterco, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mesa, tudo que o Senhor tem, o conforto que o Senhor tem nos dado, as condições de vida que o Senhor tem nos dado, Pai, é o suficiente, Senhor Deus. Mas que nos colocamos, Senhor Deus, primeiramente o Senhor nas nossas vidas, Senhor Deus. Priorizemos mesmo, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, a obra do Senhor nessa terra, Pai, o serviço da casa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor Deus, pelo pecado das nossas famílias, Senhor Deus, o pecado da igreja, o pecado do nosso país. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, olhai mesmo, Senhor Deus, pela nossa nação, Pai querido. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós aproveitamos esse momento, Pai, intercedemos, ó Pai, pelas autoridades do nosso país, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, ilumina eles, Senhor Deus. Quebranta o coração deles, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ilumina mesmo, ó Pai querido, do vereador, Senhor Deus, até o presidente da República, Senhor Deus. Todos aqueles, Senhor Deus, que ocupam um cargo, Senhor Deus, de responsabilidade, Senhor Deus. Trabalhe aos corações deles, ó Pai Celestial, em nome de Jesus, para que tenhamos, Senhor Deus, possamos ver uma nação, Senhor Deus, uma nação abençoada. Em nome de Jesus, uma nação exemplar para todo esse universo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ainda é tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos, ó Pai, pela nossa casa, pela nossa igreja, Senhor Deus, para esse rebanho, pela vida do pastor Pedro, Senhor Deus, ilumina o teu servo, Pai Celestial, ilumina a vida dele, Senhor Deus, traça mesmo, Senhor Deus, os planos e projetos do Senhor, Pai, para esse rebanho, Senhor Deus, renova ele a cada dia, renova a família, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, derrama mesmo a tua unção sobre a vida do pastor Pedro, Senhor Deus, que ele possa fazer um trabalho digno, Pai Celestial, que chega mesmo até o trono do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos colocar agora também, Senhor Deus, os enfermos, ó Pai, a vida do Roberto na presença do Senhor, o irmão do Paulinho, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos também, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do pastor Cláudio, a esposa dele, Senhor Deus, que estão passando por um momento difícil, por esses dias, Senhor Deus, de luto, Senhor Deus, mas o Teu maravilhoso Espírito Santo, ó Pai, possa renovar a vida deles, ó Pai, possa dar entendimento, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, renova a vida deles, ó Pai, dê entendimento mesmo, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã, Senhor Deus, esse restante de dia, Senhor Deus, nós queremos estar na presença do Senhor, Pai, e com a permissão do Senhor nessa noite, ó Pai querido, mais uma vez estaremos aqui para Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.